Que a graça e a paz do Senhor estejam com você, meu nobre irmão e querido amigo. Bem-vindo ao nosso devocional Palavra de Vida. E eu tenho novidades para você. Hoje e durante toda esta semana, nós estaremos meditando e estudando algo que é muito profundo do Senhor em cada um de nós. O tema deste estudo será Eu não sou mais eu. E a cada dia utilizaremos um versículo como texto-chave. O versículo de hoje é justamente o que se encontra no livro aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, parte A, que assim diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Nós, quando adentramos em obediência à voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos diz que há necessidade de aprofundarmos um estudo sobre um tema tão importante, é no mínimo uma questão de que se faz necessário nós termos uma vida totalmente transformada para pertencermos ao Senhor, tanto em espírito como em verdade. Nós, infelizmente, vivemos em uma cultura que está totalmente centrada no eu. Há muitas declarações, evidências de coisas que nós notamos na nossa atualidade, e essas coisas, infelizmente, elas estão conseguindo mudar a identidade de muitos cristãos. Porque nós precisamos notar uma coisa muito importante. O autor deste escrito, Paulo, ele não disse apenas que acredita em Cristo ou que segue a Cristo, ou até que ama a Cristo. Não. Ele afirma veementemente e enfaticamente algo muito maior. Ele diz: Cristo vive em mim. Essa palavra, ela tem um poder tremendamente enorme de fazer completamente uma mudança na identidade do cristão. Porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, não recebemos apenas uma nova religião ou um novo conjunto de regras que devem ser seguidos. Não. A primeira coisa que recebemos é uma nova vida. A vida de Cristo passa a habitar em nós através do Espírito Santo. Isso significa que nos dias de fraqueza não estamos sozinhos. Quando pensamos que não conseguiremos perdoar, amar ou permanecermos firmes, Cristo, que vive em nós, nos fortalece. E a nossa capacidade, que é limitada, mas na presença do Senhor se torna ilimitada. E notem também que, além de você perceber que há sim este movimento diferente, uma energia que nos envolve, que é a do Espírito Santo, fazendo com que nós consigamos realmente entender que a partir do novo nascimento, nós deixamos de viver e quem ocupa o nosso lugar é o Senhor. Uma outra coisa que Paulo ratifica muito bem: já estou crucificado com Cristo. Ou seja, a cruz não foi apenas um evento da história. Ela marcou o fim do velho homem. O orgulho, o egoísmo, a autossuficiência, o domínio do pecado já não precisam mais governar a nossa existência, a nossa vida, porque agora existe um novo Senhor que ocupa o nosso coração. E se o seu coração não está sendo ocupado por esse novo Senhor, algo está errado em você.
Imaginemos uma casa antiga, escura e que está abandonada. Ela sozinha jamais poderá voltar a ter vida. Mas quando alguém entra nesta casa, abre as janelas, acende as luzes, começa a restaurar os cômodos e passa a morar ali, tudo muda. E é exatamente assim que acontece com cada um de nós. O nosso coração, ele era incapaz de produzir a vida que Deus deseja para nós. Mas aí, Jesus Cristo entrou. E onde Cristo habita, meu irmão, há luz, há esperança, há transformação total e principalmente um novo propósito existencial. O mundo, ele precisa ver Cristo. Mas como ele verá? Justamente através da vida daqueles em quem ele habita. Quando as pessoas olham para nós, elas deveriam encontrar um reflexo da paciência de Cristo, da compaixão do Senhor, da santidade de Jesus e principalmente o amor dele. Não porque nós somos perfeitos, porque não somos, mas porque ele vive em nós. Então, se na sua mente há um pensamento contestatório que diz que você é um pecador, que você é impuro, que você é indigno de ter o Espírito de Deus, delete este pensamento da sua mente. Repreenda em nome de Jesus Cristo essa palavra amaldiçoadora, porque o Senhor vive em você sim. Ele não leva em conta a sua imperfeição. Agora, eu preciso fazer uma pergunta muito sincera. Pense nessa pergunta e responda para si mesmo. Quem tem dirigido as suas decisões? É o seu eu ou é Cristo que vive em você? Se nós deixarmos Cristo governar nossos pensamentos, palavras, atitudes, intenções, cada vez mais que nós deixamos Ele governar, muito mais nós experimentamos a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria de viver para a glória de Deus. E eu desejo que essa verdade nunca se torne comum aos nossos olhos, mas que ela se torne abundantemente preponderante, razão da nossa existência, porque o Criador do universo escolheu fazer morada em cada um de nós. Não existe privilégio maior do que esse. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, Pai, obrigado, pois por meio de Jesus Cristo nós recebemos uma nova vida. Obrigado porque não precisamos mais caminhar sozinhos. Hoje, Cristo vive em cada um de nós. Ensina-nos, Pai, a morrermos diariamente para o nosso ego, para a nossa vontade e para tudo aquilo que tenta ocupar um lugar que somente pertence a Ti. Que as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas escolhas, que tudo isso revele a presença de Cristo. E quando estivermos fracos, lembra-nos de que a Tua força habita em cada um de nós. Quando estivermos desanimados, nos faça recordar que a esperança vive dentro de cada um de nós. E quando nós formos tentados a viver apenas por nós mesmos, ajuda-nos a lembrar de que nós fomos chamados por Jesus para refleti-lo ao mundo. Obrigado, Pai, por este privilégio de termos sido escolhidos por Ti para sermos a casa do Espírito Santo.
Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.